Bem, agora nós vamos para a terceira parte deste capítulo, que é a parte que revelará agora a combinação entre oferta e demanda. Ou seja, o consumidor está buscando ter mais excedente, o excedente do consumidor. Os produtores estão buscando ter mais excedente, excedente do produtor. E agora, como isso se conecta no mercado? Como é que compradores e vendedores vão se encontrar para atingir o seu próprio bem-estar, dado que eles são inversos, né? Ou seja, o consumidor quer um preço mais baixo e o produtor quer um preço mais alto. Como é que fica isso no mercado? Portanto, veja, o excedente do consumidor e o excedente do produtor são as ferramentas básicas dos economistas para estudar o bem-estar dos compradores e dos vendedores no mercado, as quais podem nos ajudar a abordar uma questão econômica fundamental. A alocação de recursos determinada pelos mercados livres é desejável? O planejador social benevolente. Para avaliarmos os resultados de mercado, vamos introduzir em nossa análise um novo personagem hipotético chamado planejador social benevolente. O planejador social benevolente é um ditador onisciente, ou onipotente e bem intencionado que deseja maximizar o bem-estar econômico de todos os membros da sociedade. O que, em sua opinião, ele deve fazer? Deixar os compradores e vendedores no equilíbrio que atingem naturalmente por si sós? Ou será que ele pode aumentar o bem-estar econômico alterando de alguma maneira o resultado do mercado? Para responder a essas perguntas, o planejador precisa, antes de mais nada, decidir como medir o bem-estar econômico de uma sociedade. E aqui, essa questão já é fruto de muitos conflitos na realidade de uma sociedade concreta, porque há sempre a disputa entre o papel do Estado e o quanto ele deve interferir na economia para produzir esse tal bem-estar econômico de uma sociedade, ok? Então, na leitura desta teoria econômica, o planejador, portanto, ele tem que decidir muito bem o que é o bem-estar econômico de uma sociedade, porque ele pode produzir efeitos adversos se a intervenção que ele faz nessa tal lei da oferta e da demanda, em que uma mão invisível determina uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio, isso pode gerar um grande problema. Ou seja, você pode criar distúrbios na economia por conta deste tal papel do planejador. Aqui está usando planejador, o autor está usando a expressão planejador, mas podemos falar como, por exemplo, o Estado, o governo, né? Ou seja, o governo precisa, antes de mais nada, decidir como medir o bem-estar econômico de uma sociedade. Uma medida possível é a soma dos excedentes do consumidor e dos excedentes do produtor, que chamamos excedente total. Então, o excedente do consumidor é o benefício que os compradores obtêm de sua participação no mercado. E o excedente do produtor é o benefício recebido pelos vendedores. É natural, portanto, usar o excedente total como medida de bem-estar econômico da sociedade. Então, nessa ideia de excedente total como medida de bem-estar econômico, é o somatório, portanto, dos benefícios que os consumidores eles obtêm e os benefícios, os excedentes que os produtores eles obtêm. Então, para entender melhor esta medida do bem-estar, lembre-se de como medimos os excedentes do consumidor e do produtor. Definimos excedente do consumidor como, aí recordamos lá o que a gente viu. Então veja, excedente do consumidor é igual ao valor que para os compradores menos a quantia paga pelos compradores. Ok? Então lembrando
Excedente do consumidor, aquilo que eu estou disposto a pagar, menos aquilo que eu pago. Então, eu quero pagar 100, eu estou disposto a pagar 100, mas pago 50. Eu economizei 50. Esse ato entre 100 e 50 é o excedente do consumidor. De maneira similar, nós vimos lá que o excedente do produtor, portanto, é a quantia recebida pelos vendedores menos o custo para os vendedores. Então, excedente do produtor, eu recebo 100, mas o meu custo é 50. Então, essa diferença é o excedente do produtor. Então, quando somamos os excedentes do consumidor e do produtor, temos o seguinte: valor para os produtores menos a quantia paga pelos compradores. Desculpa. Valor para os compradores menos quantia paga pelos compradores. Entre parênteses, depois mais quantia recebida pelos vendedores menos custo para os vendedores. A quantia paga pelos compradores, é igual à quantia recebida pelos vendedores. De modo que os dois termos médios da expressão cancelam um ao outro. Com isso, podemos escrever o excedente total. Então, o que vai ser o tal do excedente total? Então, o excedente total é o valor para os compradores, aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, menos os custos para os vendedores, menos aquilo que os vendedores estão dispostos a receber. Então, de novo, o excedente total, em outras palavras, com o que a gente já viu no tópico de excedente do consumidor e que vimos no tópico do excedente do produtor, o excedente total, portanto, é o que os compradores estão dispostos a pagar menos o que os vendedores estão dispostos a receber. Ok? O que os compradores estão dispostos a pagar menos o que os vendedores estão dispostos a receber. Então, o excedente total de um mercado é o valor total atribuído pelos compradores dos bens, medidos aí pela sua disposição para pagar, menos o custo total dos vendedores que fornecem esses bens, que é a sua disposição a receber. Se uma alocação de recursos maximiza o excedente total, dizemos, portanto, que esta economia tem eficiência. Então, aqui, eficiência é a propriedade da alocação de um recurso de maximizar o excedente total recebido por todos os membros de uma sociedade. Ou seja, parte-se da ideia de que os recursos foram alocados da melhor maneira possível, encontrando os melhores resultados possíveis. Se uma alocação não é eficiente, então parte dos ganhos potenciais do comércio entre compradores e vendedores não está sendo obtida. Por exemplo, uma alocação é ineficiente se um bem não está sendo produzido ao menor custo pelos vendedores. Neste caso, deslocar a produção de um produtor de alto custo para outro que tenha custo mais baixo reduzirá o custo total para os vendedores e aumentará o excedente total. De maneira similar, uma alocação é ineficiente se um bem não está sendo consumido pelos compradores que atribuem maior valor a ele. Neste caso, deslocar o consumo do bem de um comprador que lhe atribui baixo valor para outro que lhe dê um valor maior elevará o excedente total. Então, veja, a ineficiência, portanto, é eu aloco um bem que não está sendo produzido para o menor custo. Então, lembrando lá no caso do produtor, a um custo muito baixo, vários produtores não vendem. Então, a ideia seria reduzir este custo. E do outro lado, você vai ter consumidores que atribuem valor maior ao consumo. E neste caso, o consumo de um computador que é muito baixo para outro que lhe dê um valor mais elevado. Então a ideia é que cada vez mais os consumidores possam também estar dispostos a pagar mais. Então veja o conflito que existe
entre o lado da oferta e da demanda para que se chegue a essa eficiência de mercado. Porque a eficiência de mercado não pode ser apenas de um lado. A eficiência da sociedade não é apenas vista de um lado. Tem que ser uma combinação entre resultados de excedentes para o lado do ofertante e os excedentes resultantes do lado do consumidor. Então, é basicamente essa a questão. Além da eficiência, o planejador social também pode se preocupar com a igualdade. Então, veja que a partir do funcionamento dos mercados, surgem problemas que são resolvidos por esse planejador ou por este governo, que se preocupa não só com a eficiência, mas também com a igualdade. Ou seja, se os diversos compradores e vendedores de mercado têm nível de bem-estar econômico semelhante. Em essência, os ganhos de comércio de um mercado são como um bolo a ser distribuído entre os participantes do mercado. A questão da eficiência é se o bolo tem o tamanho adequado. A questão da igualdade preocupa-se com a forma como o bolo é dividido e como as porções são distribuídas entre os membros da sociedade. Então, quem gostava muito no Brasil de utilizar essa expressão do bolo era o Delfim Neto. Então, a eficiência é o bolo crescer. Crescia o bolo. Depois, igualdade é saber como esse bolo será repartido na sociedade. Se uma pessoa vai ficar com metade do bolo e todas as outras com a outra metade, ou se esse bolo será fragmentado de maneira mais igualitária, distribuindo de uma melhor forma os seus benefícios. Então, neste capítulo, nos concentraremos na eficiência como meta do planejador social. Tenha em mente, entretanto, que os formuladores de políticas públicas do mundo real se preocupam também com a igualdade. Então, na percepção econômica, muitas vezes o economista foca, como este capítulo vai focar e como o Menkyu já está deixando claro, foca na eficiência. Mas quando nós vamos no mundo real, o economista está do lado de outros profissionais, inclusive do político, que tem outros interesses não econômicos, inclusive o interesse da igualdade. Ou seja, o interesse da igualdade transcende o lado e o cálculo econômico. Ele tem um outro fim, um fim humanitário, um fim de direitos, um fim, político, outros objetivos que não é o objetivo simplesmente da eficiência econômica, da eficiência numérica. Ok? Vamos voltar aqui para ver de novo aqui, portanto, olá, a figura. Então, quando eu agora tenho o excedente do consumidor e do produtor em um mercado em equilíbrio, o excedente total, a soma dos excedentes do consumidor e do produtor, é a área entre as curvas de oferta e demanda até a quantidade de equilíbrio. Então eu tenho aqui a oferta e eu tenho aqui a demanda. Quantidade de equilíbrio, preço de equilíbrio. Então até o preço de equilíbrio aqui é o excedente do produtor. Então o produtor aceitaria receber isso para ter um vendedor, mas ele recebe isso, está no preço de equilíbrio. E o comprador estaria disposto a pagar isso, mas aí, quando o preço é de equilíbrio, nós temos o interesse de consumir esta quantidade de equilíbrio. Então, nós temos, portanto, abaixo do preço de equilíbrio o excedente do produtor e acima do preço de equilíbrio o excedente do consumidor. Então, essa é a forma gráfica de enxergar essa questão.